Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, mais uma vez aqui para gravar os meus vídeos. Bom, gente, hoje eu queria deixar para vocês como reflexão a palavra prioridade, né, gente? Por que prioridade, Joelma? Porque prioridade, gente, é você respeitar os seus limites, é você respeitar o seu momento, é você realmente se priorizar e se ver como alguém importante. Mesmo que os outros não vejam dessa forma, porque muitas das vezes é o que vai acontecer, viu, gente? Então é você aprender a se ver. Deixa eu fechar aqui, gente, porque senão fica barulho, né? É você realmente entender que o seu valor não está vinculado às pessoas, mas aquilo que você rege como pensamento. E o que seria isso? É você não pautar a tua expectativa ou expectativas sobre as pessoas. Pois bem, gente, sabe por quê? Porque as pessoas, de alguma forma, elas nos deixam, elas vão embora de alguma forma, né? E o Senhor, Ele tem me ensinado isso. Claro que em algumas situações a gente repara, né, gente? A gente repara quando a gente não está em ambientes e que as pessoas também, ó, tanto faz como tanto fez, né? E eu sou uma pessoa, eu já falei, acredito que várias vezes a respeito disso, eu tenho uma grande problemática, se eu for colocar isso como um problema. Eu me canso de pessoas, eu me canso de lugares e de ambientes, que é a mesma coisa, né, gente? Eu me canso, gente, eu me canso, sabe? Eu me canso principalmente quando eu me vejo na condição de que eu ofereço, mas não recebo, né, gente? Aí você se cansa, aí você começa a perceber que não tem relevância num determinado lugar, para determinadas pessoas, num determinado ambiente. O que você faz? Vai embora, gente. Vai embora, sabe? Vai embora, vai seguir a vida. Como eu falei, né? Como eu já me canso de pessoas e de ambientes mesmo, meu filho, quando acontece isso, pra mim acaba sendo um motivador, sabe? Que aí eu já vou para outros lugares, vou conhecer novas pessoas, novos ambientes, sabe? E é assim que a vida funciona, gente. Sabe, não dá pra gente perder tempo se rastejando pra ser aceita em determinados grupos, com determinadas pessoas, em determinados lugares. Isso, gente, é pra qualquer área. É na área familiar, é num relacionamento sentimental, é numa vida ministerial, numa igreja. É, gente, sabe? Não perca tempo. Se você deu o seu melhor e ainda assim você não foi acolhida ou acolhido, vai embora, gente. É sinal de que não serve pra você, você não serve pra aquelas pessoas não servem mais pra você, ciclos se encerram, ciclos se fecham, e é assim que a vida funciona, sabe? Vai embora, sabe? Vai embora, é sinal de que você não faz falta, que não faz diferença, sabe? Uma das coisas que eu lembro, assim, na palavra do Senhor, vou falar do meu jeito, tá bom, gente? Que eu não sou muito boa de guardar versículo, que fala muito sobre essa coisa de que você bate o seu pé, sacode a poeira e vai embora. É quando você vai pregar num determinado lugar, acho que é nesse sentido, e as pessoas ali não recebem, não acolhem, né, gente? Então você faz o seu melhor, você oferece o seu melhor, você oferece a sua verdade. Se a sua verdade não é aceita, se a sua verdade não é bem vista, vai embora, sabe, gente? Porque tem pessoas que os seus iguais se juntam. Não adianta, gente, eu sempre me senti a pessoa diferente. Sabe, diferente, no bom aspecto, hoje eu vejo. Não foi no mau aspecto. Antigamente poderia até ver no mau aspecto. Hoje em dia eu já não vejo mais. Sabe, eu vejo que o problema nunca fui eu. E hoje eu tenho isso mais claro dentro de mim. Sabe, embora eu tenha sim as minhas questões, claro que tenho, né? Não vou dizer que não. Mas hoje eu vejo que tem pessoas que elas não estão preparadas para aceitar o seu melhor. Sabe, tem pessoas que elas não estão, elas não sabem acolher o seu melhor. Se são pessoas boas ou pessoas ruins, não dá pra afirmar nada, gente. Às vezes é que não encaixa, sabe? Tem pessoas que não encaixam com a gente, sabe? Tem pessoas que você olha e pensa, cara, não tem nada a ver, sabe? E às vezes Deus está colocando propósito em outros lugares, e se um dia teve a ver, porque também pode acontecer, né, gente? Se um dia teve a ver e isso não foi aceito, não adianta você ficar persistindo. Sabe, uma das coisas que eu aprendi, e eu gosto de gravar esses vídeos para mostrar para você que dá para caminhar, dá para seguir em frente. Sabe, não fique se prendendo a pessoas que não te aceitam, que não, sei lá, que não te veem com bons olhos, sabe, que criticam o seu jeito de ser. Que, gente, não se preocupe com a opinião dos outros, porque cada um vai ter a sua.
E por melhor que você tente ser, sempre vai ter alguém para julgar, sempre vai ter alguém para criticar, para falar mal. Eu acredito que quando saio de situações, de pessoas e de ambientes, é porque realmente Deus me condicionou a isso. Eu tenho muito aquela alma livre, sabe? Eu percebo que eu tenho necessidade de ter pessoas à minha volta, claro que eu também tenho, né, gente? Mas eu sou uma pessoa que eu tenho alma livre, sabe? Eu não gosto de me prender a pessoas que não querem estar comigo. Sabe, há pessoas que eu vejo que eu já não caio, sabe, que eu já não tenho pertencimento, que eu não caibo mais naquelas pessoas, sabe, não sei se a palavra certa caibo, né? Mas eu não, já não tenho mais o caber ali com aquelas pessoas, entende? Naquele ambiente. Eu não gosto de ambientes rivalistas, ambientes competitivos, se bem que o mundo é assim, né, Joel? Mas eu não gosto, gente, sabe, de pessoas que você tá ali na igreja, às vezes a igreja parece mais uma empresa. Sabe, as pessoas estão ali competindo para quem ganha, para ver quem ganha mais, quem vence mais, sabe? Isso não é legal, sabe? Isso é aos meus olhos, tá bom, gente? Eu não tô falando que eu sou detentora da verdade, não, né? Pode ter outras coisas, outras razões, outros porquês do Senhor ir conduzindo e permitindo que seja dessa forma. Mas eu vejo que existe, gente. Existe, não dá para dizer que não. Mas quando você percebe isso, sabe, tô falando, gente, que as pessoas são ruins, que o ambiente é ruim. Não, não é nada disso. Às vezes dá para um determinado tempo. Depois, de repente, já não é mais aquele tempo que vai continuar sendo ali, vai ser em outro lugar. Não sei. Ou pode também voltar a ser um novo tempo, voltar, não sei, gente. Nessa vida a gente não pode dar nada como definido, né? Porque a última palavra é do Senhor em todas as coisas. Mas enquanto eu vou me sentindo assim, sei lá, com essa visão, com esse pensamento, enquanto Deus ele vai tratando algumas situações na minha vida, eu gosto de me dar esse tempo, essa oportunidade, sabe? E ir embora. Porque, gente, eu já falei sobre pertencimento. Eu acho que eu não pertenço a lugar nenhum. Não sei, sabe? Eu não consigo me encaixar em lugar nenhum com pessoas nenhuma. Ah, então o problema é você. Não sei, não acho que eu seja o problema. Eu penso que sou a solução. Sou a solução porque eu sou a luz. Eu sei que eu sou a luz. E as trevas sabem quando a gente é luz. Eles sabem, gente. Ninguém ataca. Ninguém, entendeu? Lugares, pessoas não atacam a gente se a gente não for luz. Se você é insignificante, você vai estar ali levando, né, a sua vida de forma muitas das vezes insignificante, mas também não agrada ao Senhor. Então tem isso também, né, gente? Há controvérsias, né? Aí sabe que você tem aquelas, cara, tem pessoas que não pertencem a lugar nenhum. Eu acho que eu sou essa pessoa. Eu não sou a preferida de ninguém, não sou, gente. Nem na vida sentimental, nem na vida familiar, nem na vida profissional, assim. Claro, graças a Deus, hoje eu estou num lugar abençoado, louvado seja o nome do Senhor por isso. Com pessoas muito melhores. Mas a gente sabe, né, gente, que a gente vence um leão por dia, né? Em todas as esferas. Então eu aprendi a ver a vida desta maneira e não criar expectativas a respeito de ninguém. A ver que o meu valor, ele não está vinculado às pessoas, mais no Senhor. Isso nos ensina bastante, sabe, gente? As pessoas, elas são maravilhosas, elas nos ensinam a ser diferente delas ou a ser como elas são quando você tem pontos de admiração. Mas uma das coisas que a vida nos ensina é que nós temos que prosseguir independente de qualquer coisa, sabe? Se você deu o seu melhor e o seu melhor não foi acolhido, não adianta insistir, sabe? Sabe aquela frase, não sei se eu vou lembrar direito, que diz que no lugar errado e com a pessoa errada, você pode dar o seu melhor que não vai fazer a menor diferença. Não vai fazer diferença. Por quê? Porque o seu melhor não vai ser enxergado e não vai ser acolhido. Isso serve tanto com pessoas, gente, pessoas, tá bom? Como com ambientes. E é verdade, no lugar errado, por melhor que você faça, no lugar onde você não se encaixa, por melhor que você dê, não vai ser bem acolhido, sabe? Não adianta. Sabe por quê? Porque ou de repente venceu o seu tempo num determinado ambiente, num determinado lugar, ou com determinada pessoa ou pessoas, ou realmente não é mais para ser, ou realmente pode ser posteriormente lá no futuro e olhe lá, ou simplesmente você tem que ir embora e acabou, seja homem, seja mulher, sabe? Às vezes você fica ali empurrando com a barriga, sabe? Eu não dou nada como finalizado, porque a última palavra não é minha, é do Senhor.
entendeu? Mas penso que quando não, sabe, quando não é encaixado, não adianta, você tem que se encolher para caber, para ser aceito, isso tanto para o homem quanto para a mulher, gente, não é válido, não vale a pena, sabe? Porque aquilo que é do Senhor para a sua vida, ele não é perfeito, tem seus problemas sim, mas mesmo não sendo perfeito, existe encaixe, sabe? Lugares, pessoas, ambientes manipuladores que querem manipular, que jogam pessoas contra você, sabe? Que afasta pessoas de você, isso não é da vontade de Deus. Deus não trabalha nisso, porque isso daí é um espírito de Jezabel que está no ambiente, que está em pessoas ou agindo em determinadas pessoas que tornam o ambiente contaminado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para que a gente não venha perder tempo em pessoas, com pessoas, aliás, em ambientes que já não fazem mais sentido, sabe? É que nem morte. Quando você perde alguém querido, você tem a capacidade de trazer de volta? Não tem. Por mais que você chore, você pode se rasgar, você pode fazer o que quiser, não vai mudar aquilo que já aconteceu. Eu digo isso porque perdi minha mãe. É a mesma coisa quando se trata de lugares, sabe? Quando morreu, quando já não dá mais, vai embora, sabe? Vai embora, segue a sua vida. Deus abençoe a vida de cada um que ficou e segue a sua, sabe? É assim que funciona, tanto para o homem quanto para a mulher, sabe? E assim, sabe, eu acho interessante, ao mesmo tempo eu até penso que é muito radical, que quando eu me desanimo, gente, acabou mesmo, de verdade. Não é que eu não ame aquelas pessoas, aquele ambiente, não, é porque alguma coisa de mim foi morta. Eu não sei explicar exatamente o que é, entendeu? Pode até ser que eu possa mudar de opinião posteriormente, eu não vou negar. Mas é alguma coisa assim, sabe, que quebrou. Não sei, eu não sei o que é. Sabe, não sei, de verdade, eu não sei o que é. Mas alguma coisa se quebrou de tal maneira que já não, sabe, não dá mais. Aí você vai vendo, aí você começa a ver outros ambientes, e eu, como eu falo, eu sempre me canso de ambientes, eu me canso de pessoas, eu tenho isso muito em mim, eu não sei, por causa da minha personalidade, que é muito assim, sei lá, talvez inquieta, verdade, eu não sei, eu gosto de situações novas, eu gosto de ambiente novo, de pessoas novas, eu gosto, sabe, de quê, gente? De me dar oportunidades, de me dar novas chances de conhecer outros ambientes, de conhecer novas pessoas, pessoas que realmente me acolham, pessoas que realmente querem a minha presença. Eu aprendo isso com Deus, que não dá pra gente forçar, gente, não força relacionamento. Relacionamento não é forçado, ele é conquistado, ele é construído paulatinamente todos os dias. Não adianta você ficar forçando, porque quando você força, você começa a aniquilar você e anular também você para se dar ao outro. E às vezes o outro não tá nem aí para você, entendeu? Você não vai ter aquele acolhimento que você espera. Por mais que você dê, por mais que você ofereça, você pode oferecer o teu melhor, mas se não tá no propósito de Deus, porque também tem isso, gente, esquece. No lugar errado, você vai ser a pessoa certa que está no lugar errado, ou vice-versa. De repente o lugar é o certo e você é a pessoa errada num lugar que não é para você, ou com pessoas que não são para você, sabe? É muito importante a gente não dar as coisas como encerradas, porque a gente nunca sabe o que Deus vai tratar mais adiante, e aquele lugar que você julga como errado pode se tornar o certo mais tarde, mais à frente, mas também pode ser que não seja mais, e você tem que estar preparado para isso, assim como eu também tenho que estar, para aceitar realmente a vontade de Deus, que muitas das vezes não é a nossa, mas que tem que ser feita pela vontade dele. Bom, era isso que eu queria deixar para vocês como reflexão. Tenham todos um bom dia, beijos, tchau, tchau. Bom dia.